Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês em mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 2 do livro de vocês, que fala sobre a história e o tempo histórico. Então, nós vamos ver por que contamos o tempo, os diferentes tipos de calendário e suas origens, como o historiador identifica os séculos e como os historiadores dividem os períodos históricos. Então vamos lá! A ideia de tempo histórico surgiu com a humanidade e refere-se à duração de algo, por exemplo, a vida de uma pessoa ou qualquer acontecimento que tem início e fim. Ela nos mostra como os costumes, objetos e outras criações humanas se modificam. Dentro da história, a questão do tempo é dividida em duas categorias. O tempo histórico, que é o tempo que resulta das ações dos seres humanos, e o tempo cronológico, que é o tempo controlado pelo calendário, pelo relógio e pelo horário. O tempo cronológico é dividido em milênios, que é um período de 1000 anos, séculos, que são períodos de 100 anos, décadas, que é um período de 10 anos. Além de milênios, séculos e décadas, podemos contar o tempo em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos e milésimos. E para tanto, usamos os calendários. Lembrando que, como vimos em sala de aula, se tem vários tipos de calendários que surgiram ao longo da história. Entre eles, o calendário egípcio, conhecido por dividir o ano em 3 estações e 4 meses. Temos também o calendário maia, que possuía duplo calendário, o solar e o religioso. A cada 5 anos, esses calendários coincidiam, finalizando um grande ciclo. Temos também o calendário muçulmano, que baseia-se nos ciclos da lua e tem duração menor que a do calendário solar. O calendário chinês, que é contado em um ciclo de 60 anos, dividido em 5 ciclos de 12 anos. Cada ano recebe o nome de um animal, a exemplo cobra, macaco. Além desses citados, existem vários outros calendários, como o judaico, o da Revolução Francesa, entre outros. E temos também o nosso calendário, que tem origem ligada à religião cristã e ao continente europeu. Por esse motivo, é conhecido também como calendário ocidental. E usamos como marco o nascimento de Cristo, ou seja, o que aconteceu antes e depois de Cristo. O que aconteceu antes, usamos a sigla AC. O que aconteceu depois, usamos a sigla DC, antes e depois de Cristo. Já para localizarmos uma época, seguimos uma sequência cronológica, utilizando os séculos. Para localizarmos os séculos, é muito fácil. Se o ano termina com 2 zeros, basta eliminá-los para obter o século. Exemplo, ano 400, se você corta os 2 zeros, resta o 4, ou seja, século 4. Ano 1800. Se você corta os 2 zeros, sobram 18, ou seja, século 18. Se o ano não termina com 2 zeros, é só desconsiderar os 2 últimos números e somar mais um. Exemplo, ano 586. Você corta os 2 últimos, que são o 8 e o 6, e resta o 5. 5 com mais 1, 6. Ou seja, nós temos o século 6. Se o ano é 1637, você corta os 2 últimos, ou seja, o 3 e o 7, fica o 16. Com mais 1, temos o século 17. Outra maneira para localizarmos os acontecimentos é através da periodização da história. Ela é dividida em pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e contemporânea.
Notemos que essa periodização tem alguns marcos importantes. Exemplo, entre a pré-história e a antiguidade, temos a invenção da escrita. Entre a antiguidade e a Idade Moderna, temos a queda do Império Romano do Ocidente. Entre a Idade Média e a Idade Moderna, temos a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E entre a Idade Moderna e contemporânea, temos o início da Revolução Francesa. Nota-se também que essa periodização é marcada pelo nascimento de Cristo. A pré-história ocorreu antes do nascimento de Cristo. A antiguidade foi onde Jesus nasceu. Idade Média, Idade Moderna e contemporânea ocorreu após o nascimento de Cristo. Então, galerinha, sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês as páginas 19, 22, 28, 32 e 34 do livro de vocês, para que vocês possam estar fazendo a atividade e me enviando através de qualquer rede social. Tá ok? Até a próxima. Um beijo.